Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 14 do nosso estudo: As leis na Bíblia. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade, que é os 10 mandamentos. Na verdade, ali está resumido, digamos assim, a vontade de Deus para os seus filhos, as suas criaturas. É a lei que rege o governo de Deus. Na Bíblia encontramos pelo menos 4 tipos de leis. Primeiramente, a lei dos 10 mandamentos, que chamamos de lei moral, que expressa o caráter de Deus, e a qual foi escrita pelo dedo do próprio Deus em tábuas de pedra. Nós vamos ver um pouco sobre isso no próximo estudo, mas está lá em Êxodo 31, verso 18, e Deus escreveu em tábuas de pedra, inclusive de ambos os lados, e também Êxodo 20, a partir do verso 1 ao 17, você encontra ali os 10 mandamentos de forma unida. O segundo tipo de lei era a lei civil, leis de proteção para reger o povo de Israel. Você encontra lá em Êxodo, capítulo 21 e capítulo 22. E, posteriormente, em outras passagens da Bíblia, como em Levítico, vai repetindo também essas leis. É importante dizer também que as pessoas confundem a lei com a punição da lei. Certo? A lei não era rígida. A lei é santa, justa e boa. Mas a punição era severa. Muitos ali, por exemplo, o pecado de adultério, ele era punido com apedrejamento. Porque o pecado em si ele é abominável ao Senhor. E a consequência do pecado, dos que praticam o pecado, o salário do pecado, como a Bíblia diz, é a morte. E a morte eterna, a morte no lago de fogo e enxofre. Então a punição era severa, não a lei. A lei diz não adulterarás. É interessante perceber também que a lei do não adulterarás estava tanto nos 10 mandamentos como na lei civil, assim também como a lei da observância do sábado. Então isso requer de nós realmente atenção. Por que Deus iria colocar tanto na lei civil como na lei da lei moral, não adulterarás, por exemplo, e também a observância do sábado, Muitos dizem, não, mas hoje a gente não apedreja mais, então não é mais preciso, guardar os mandamentos de Deus. Então eu pergunto, deixou de ser pecado não adulterar? Porque hoje não é crime no Brasil, por exemplo, e também em Israel não é punido com apedrejamento. Mas isso deixou de ser pecado? Não. Então, a punição é apenas um exemplo do que vai ocorrer com o pecador se ele não vier a se arrepender. Então tínhamos a lei dos 10 mandamentos, a lei civil, que continha também a lei dos 10 mandamentos nela. Temos as leis cerimoniais, que são as leis do santuário terrestre, Levíticos capítulo 1 ao 4. Está ali de forma unida, e envolvia ali os sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário terrestre. Por exemplo, a gente estudou que haviam vários sacrifícios, mas o principal era o sacrifício da manhã e da tarde, quando o sacerdote ele sacrificava ali o cordeiro em favor do povo, chamado também de sacrifício contínuo, que era a mediação entre Deus e o povo por meio ali do sangue daquele animal. E a quarta é as leis de saúde. As leis de saúde nos trazem felicidade e bem-estar do ser humano. Muitas igrejas não ensinam a lei de saúde como se a lei não tivesse importância, mas a lei de saúde, a gente vê o princípio dela quando a gente lê ali em Êxodo o 6º mandamento, que diz não matarás.
As pessoas que estão aí se envenenando aos poucos, né? Ao fumar cigarro, ao ingerir bebida alcoólica, ao tomar café, por exemplo. Então as pessoas, refrigerante, tudo aquilo que é prejudicial ao corpo e que vai lhe trazer malefício é como se fosse um aceleramento da sua morte, né? Então isso também é pecado, né? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, então devemos dar bastante atenção às leis de saúde, né? E outra coisa também é que não podemos confundir lei moral ou lei dos 10 mandamentos com a lei cerimonial, né? Porque muitos distorcem, muitos pegam versos da lei cerimonial ou da lei civil para querer refutar a lei cerimonial. E a Bíblia não se estuda assim, a Bíblia se estuda se explicando, né? E não rebatendo, né? Como se a Bíblia fosse um livro de contradição. Muitos evangélicos fazem isso, né? E distorcem, né? O que a lei cerimonial, por exemplo, que ali na cruz Jesus, com seu sacrifício, ele fez cessar a lei cerimonial, como é dito também lá em Daniel, né? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, estudamos sobre isso aqui. E ali a lei cerimonial ela perdeu a sua função, né? Hoje não é mais necessário você matar um cordeiro, porque tudo aquilo ali apontava para Cristo, né? Todo o sistema ali do santuário terrestre, que Jesus viria fazer o que estaria fazendo hoje. Então temos a lei dos 10 mandamentos, a lei civil, a lei cerimonial e as leis de saúde. Em Hebreus 9, por exemplo, do verso 1 ao 5, é dito, por exemplo, como era a lei cerimonial, né, que estava, aliás, como era o santuário, né? A lei cerimonial estava relacionada com o santuário, lá em Hebreus 9 nos mostra como era o santuário. Diz assim a partir do verso 1 até o verso 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos com efeito. Aliás, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. As tábuas da aliança dos 10 mandamentos estavam dentro da arca. Verso 5, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora particularmente. Então veja, o santuário terrestre, né, ele fazia parte da antiga aliança e ele era composto de duas partes, né, lugar santo, lugar santíssimo, e o pátio, que era um lugar reservado para o povo. A gente viu um pouco sobre isso também em temas anteriores, falando da profecia das 2.300 tardes e manhãs, né? E também quando estudamos sobre o santuário no céu. O ritual do santuário ele era regido pela lei, né, cerimonial. Tudo que ocorria ali foi escrito no livro, né, que Moisés colocou fora da arca, e Moisés relatou ao povo, e ali eles praticavam ali aquela cerimônia, aquele ritual e etc., demonstrando a fé no Messias vindouro. Com a morte de Cristo, né, como já foi dito, temas passados e já foi dito aqui, reforçando, com a morte de Cristo, a lei cerimonial ela deixou de ter validade, né? Deixou de ser praticada, né? Não havia mais sentido. Hebreus 10 diz o seguinte, verso 1: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso,
ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. O próprio Cristo dizendo ao Pai. E aí no verso 11 diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postrados dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão santificados. Amém. Então veja, a lei cerimonial, aqueles rituais, né, eles perderam, né, a sua função, eles cumpriram a sua função, né? Na realidade, eles cumpriram. E aí, como diz aqui, ó, Mateus 27, verso 50 e verso 51, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, né? O cordeiro, que era morto no Antigo Testamento, apontava para Cristo que viria. E a lei cerimonial foi abolida na morte de Cristo. Cristo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, como aponta lá em Daniel, né, Daniel 9, versos 24 ao 27, Cristo fez ali cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Mas o que dizer da lei dos 10 mandamentos? O que Jesus tem a dizer sobre isso? Na época de Jesus, e quando lemos o livro de Daniel, estudamos o livro de Daniel, nós vemos que lá em Daniel 7, verso 25, havia uma profecia, né, que um poder se levantaria na terra e iria tentar mudar a lei de Deus. E existia muita acusação contra Jesus na época por parte dos seus inimigos, dos fariseus. E Jesus foi claro ao dizer o seguinte em Mateus capítulo 5: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, dar sentido pleno, né? Você cumpre a lei obedecendo ou rasgando a lei. Você cumpre a lei obedecendo, né? E quando você vê o relato do Sermão do Monte, ele diz, né? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas se tu em teu íntimo cobiçares uma mulher, né, desejares a mulher do teu próximo, uma mulher que não é tua, tu já adulteraste com ela, né? Diz assim em Mateus 5, no verso 28, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ou seja, não é a questão apenas da letra, não é o faça isso ou faça aquilo, mas é o seu coração. São as intenções do coração. O que é que está por trás daquilo ali? Então Jesus veio dar sentido pleno, é o espírito da lei. Verso 18 de Mateus 5, ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Imagine passar, por exemplo, um mandamento. Então não tem lógica nenhuma que determinados pregadores ensinam hoje, que a lei de Deus não teria mais vigor, né? Sem lei não existe pecado. Em João capítulo 15, verso 10, por exemplo, olha o que Jesus diz, né? Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele guardou os 10 mandamentos, né? E a gente viu também no tema passado do juízo que a lei de Deus é a norma do seu juízo. Em Romanos capítulo 3 também temos algo bastante interessante, que muitos dizem que o que importa é a fé em Jesus Cristo. Como é que você tem fé se você não obedece? Então Paulo é claro e enfático quando ele diz, Romanos 3, verso 31,
Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aleluia. Por isso que quando você lê lá em Apocalipse, falando dos vencedores da marca da besta, você vai ver lá escrito em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Primeira carta de João, por exemplo, é dito o seguinte: porque muitos dizem que o importante era amar o próximo, né? De fato, a lei de Deus, ela é a sua essência é o amor, né? Se você ama o próximo, você guarda toda a lei. Mas o que é amar o próximo? Como sabemos, né, que amamos o próximo? A Bíblia nos diz, primeira carta de João, capítulo 5, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, aquele que diz que ama o próximo, mas não guarda os mandamentos de Deus, ele é mentiroso. Verso 3 é dito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, de maneira nenhuma, podemos abrir a boca para dizer que é difícil, ou que é impossível, né, guardar a lei de Deus. Né? Porque a Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos. E também em João, na primeira carta, no capítulo 2, versos 3 e 4, ele é dito: sabemos que temos conhecido por isto, que o temos conhecido por isto, ou seja, que o amamos por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, como é que eu sei que amo o próximo? Como é que eu sei que amo a Deus? Se eu guardo os seus mandamentos. Se eu não guardo os seus mandamentos e digo que amo a Deus, eu sou nada mais, nada menos que um mentiroso. Salmo 19, olha o que diz aqui o Salmo 19, versos 7 ao 11. Olha o que diz o Salmo 19. A lei do Senhor Jeová é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor Jeová é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor Jeová são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor Jeová é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor Jeová é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor Jeová são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. O salmista tinha prazer na lei de Deus. Ele diz que restaurava-lhe a alma, alegrava-lhe o coração, e em os guardar há grande recompensa. Aleluia. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas o resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Como está escrito, né? João 14, Jesus diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então veja, 4 leis na Bíblia: os 10 mandamentos, as leis civis, né, que regiam o povo de Israel na época, e embora não estejam a punição da lei civil e outras leis, né, que não estejam em vigor, né, mas o princípio permanece. Né? Devemos extrair dali o princípio. Por exemplo, não tem mais a lei do levirato, né? Não tem mais a lei da escravatura, né? Não tem mais o contexto hoje, né? Vamos dizer assim, que se perdeu, mas o princípio permanece. Então a única coisa que foi ali, que não se cumpre mais hoje, exatamente as leis cerimoniais, né, que envolviam o ritual do santuário. As leis de saúde permanecem em vigor, certo? Quando a gente vê lá em Levítico 11, falando para não consumir carne de porco, frutos do mar, né?
E o Senhor diz por meio de Isaías, lá em Isaías 65, 66, que é abominação você comer carne de porco, e o Senhor exterminará aqueles que comem carne de porco. E Paulo diz, né, que o Senhor destruirá aqueles que destroem o templo do corpo, né, que é o templo e morada do Espírito Santo. Então, quer comais, quer bebais ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então, a única coisa que se perdeu de fato, né, digamos assim, se cumpriu, aliás, né, cumpriu a sua função, foi a lei cerimonial. E aqui a gente vê a diferença da lei cerimonial para os 10 mandamentos, por exemplo. A lei moral, ela já existia antes do princípio do mundo, né? Se não fosse assim, Adão não teria pecado, Satanás não teria pecado, Caim não teria pecado, porque sem lei não há pecado. E o pecado é a transgressão da lei. A lei cerimonial passou a existir de forma escrita no Monte Sinai, né? Abraão, por exemplo, depois que o pecado entrou no mundo, a gente vê relatos de sacrifício de Abraão, de Jacó, entre outros, né? Mas ela passou a ser realmente redigida de forma escrita, a partir ali do Monte Sinai, enquanto a lei dos 10 mandamentos já existia. A lei dos 10 mandamentos foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Já a lei cerimonial foi escrita por Moisés e colocada num livro do lado de fora da arca. A lei dos 10 mandamentos foi colocada dentro da arca. Aqui eu já falei, né? A lei cerimonial foi colocada do lado de fora. Por isso também que existe aquela expressão, né? Lei de Moisés e lei de Deus. Porque a lei de Moisés é considerada lei de Moisés porque foi Moisés que escreveu, embora não tenha saído da cabeça dele. Mas para fazer essa diferenciação. A lei moral, né? Os 10 mandamentos, né? Chamada de 10 mandamentos. E a lei cerimonial, eu acabei de falar, né? É chamada de lei de Moisés. A lei moral, a gente sabe que não existe mérito salvífico para guardar a lei de Deus, porque o propósito da lei de Deus é mostrar o pecado, mostrar o erro. A lei de Deus não pode transformar o ser humano. E a lei cerimonial, seu propósito era de mostrar, exatamente apontar para Cristo, né, que é a solução para o pecado. A lei de Deus é imutável, é eterna. Você pode conferir Salmo 111, Salmo 119, que fala bastante, o capítulo mais longo da Bíblia, Salmo 119, fala bastante da lei de Deus. E como a gente leu Mateus 5, verso 17, verso 18, passará o céu e a terra, mas não vai cair nenhum i, nenhum j da lei. E a lei cerimonial, ela era uma lei temporária, né? Ela iria cumprir a sua finalidade, e cumpriu. Cristo a cumpriu. Jesus guardou os 10 mandamentos, como a gente leu, né? E mandou-nos guardar. Já a lei cerimonial, né? Como já foi dito, né? Perdeu a validade com a morte de Jesus. A lei dos 10 mandamentos não foi abolida, é a lei perfeita da liberdade, né? E vai ser a norma do juízo de Deus, é a norma do juízo de Deus. Já a lei cerimonial, ela, na cruz do Calvário ali, com a morte de Cristo, ela perdeu sua função. A lei dos 10 mandamentos ordena guardar o sábado semanal, o 7º dia da semana. Já a lei cerimonial, ela ordenava guardar 7 sábados que eram feriados, né? Caíam em dias diferentes da semana, como aponta lá em Levítico 23. E temos um estudo aqui no canal também falando sobre exatamente esses sábados festivos, que eram os feriados, e o sábado semanal, né? Uma diferença muito grande. E muitos pegam textos do sábado festivo para dizer que não é mais para guardar o sábado semanal, né? São realmente hereges. Essa distinção, né? Esse estudo que fazemos sobre o sábado semanal e o sábado festivos, né? Está no estudo das profecias de Daniel, né? Capítulo 7, a gente dividiu ali em três partes, o capítulo 7 de Daniel. Então, recapitulando, existem 4 tipos de lei na Bíblia, pelo menos 4. O primeiro, a primeira, né, escrita pelo o dedo do próprio Deus em 2 tábuas de pedra, chamada 10 mandamentos, é imutável. Segundo é a lei cerimonial, que vigorou até a morte de Cristo. A terceira lei são as leis civis, né,
que embora não sejam praticadas hoje, né, sua punição, né, e algumas outras leis, mas o que fica ali é o princípio. E em quarto, as leis de saúde, né? Jesus seguiu os 10 mandamentos e a fé em Jesus de maneira nenhuma anula a lei. Muito pelo contrário, ela confirma a obediência é o resultado da salvação e não a obra da salvação, porque só em Cristo há salvação. Então, por exemplo, né, eu aceito que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral. Não existe Jesus me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu aceito Jesus como meu salvador e continuo vivendo a vida como eu vivia antes, né? Em bebedeira, em shows de heavy metal, assistindo heavy metal em casa, quer dizer, não faz sentido. Não existe conversão desse jeito, né? Mas na cabeça de muitos existe, né? Porque basta você aceitar que existe um Deus no céu, que enviou seu filho e você está salvo. E não é assim. Você tem que praticar. Creio que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade e quero a partir de hoje seguir os mandamentos de Deus. No próximo tema, vamos ver isso aqui, ó. A lei moral. Os 10 mandamentos. E dentro disso, né, temos 3 fases, né? Vamos estudar sobre a lei de Deus, né? Vamos estudar sobre os 10 mandamentos e vamos estudar também sobre o quarto mandamento, que é o mandamento esquecido, e também vamos entender o porquê que muitos hoje, ao invés de guardar o sábado do quarto mandamento, guardam um dia espúrio, que é em honra à igreja de Roma. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe e até o próximo tema, em nome de Jesus. Amém.